Hoje é 2 de julho de 2019, primeiro dia de férias forenses no Brasil. Os tribunais param, exceção feita, obviamente, há processos de urgência devidamente elencados, liminares, ações penais contra réus presos e criaturas presas nesse intervalo. O cronista aproveita para colocar a casa em ordem. O que é a casa em ordem? São alguns milhares de livros a serem devidamente ordenados, um ou outro precisando ser relido, a vida correndo aí fora mais devagar. Falando-se em mais devagar, o cronista deu no Estadão, crê, de ontem ou anteontem, uma notícia ou um escrito de uma culta psicóloga ou neuróloga norte-americana correspondente à intervenção do celular e da eletrônica na vida dos humanos, com consequências inclusive comportamentais. A ausência de concentração é uma das relações de causalidade com o uso ou utilização de celulares e de aparelhos eletrônicos em geral. O escriba leu aquilo e não teve vagar para repensar mais tarde, mas começou a refletir nisso agora, pouco antes de começar esta crônica verbal, que na verdade é surpreendente até para este falador, porque inicia sem saber exatamente aonde vai chegar. Mas esta intervenção dessa psicóloga impressiona este escriba mais refletidamente agora, 24 ou 48 horas depois, sobre o que vem acontecendo, sim, ao cérebro das criaturas em geral, da juventude em particular, e daqueles que estão amadurecendo. Agora, amadurecer para este cronista é chegar à casa dos 50 anos, talvez, quando a criatura, o ser humano, adquire, teoricamente, a plenitude da capacidade de pensar e de se conduzir na vida, isto significando uma relação de causalidade entre provocações e consequências no cérebro deste cronista. Isto significando, por exemplo, que o atual ministro da Justiça, antes juiz consideradíssimo naquela operação chamada Lava Jato, ainda não teria adquirido a plenitude do amadurecimento para ser quem era e para ser quem é, porque não chegou ainda àquela idade limite, aquela idade que significa o ultrapassamento da ponte entre o amadurecimento e a conservação plena das faculdades mentais e, inclusive, as faculdades de caráter dominante
nas emoções humanas, que são, segundo Miri Lopes, seriam 4: o amor, a ira, o medo e o dever, os chamados 4 gigantes da alma. Para se ter uma ideia da antiguidade deste cronista, ele conheceu pessoalmente Emílio Mira e Lopes, um dos maiores cientistas do cérebro, lá no começo dos anos 50. Emílio Mira e Lopes era vivo ainda em 1950. Este escriba o conheceu mais tarde, quando ele já era bem antigo, e leu seus escritos com avidez. Mas voltando àquilo que interessa, para não se perder esta relação entre a provocação primeira do cérebro e o refluir das ideias condicionadas e condicionantes, para que não se perca o começo desta manifestação, este escriba volta àquela escritora de anteontem, cujo nome o escriturário não relembra agora. Alguém desviou o jornal Estado de São Paulo, que havia sido guardado exatamente para esta relembrança. Ela diz que o momento presente é tão curioso, tão esquisito, que as pessoas, principalmente os jovens, estão começando a perder a capacidade de concentração. Em outros termos, ficam pululando de um lugar ideológico para outro, às vezes até sem completar o pensamento. Isso se vê muito em mesas de almoço, das quais participam moços e moças. As conversas são entrecortadas e os meninos e meninas jovens de ambos os sexos interrompem as interlocuções com o dedilhar nos celulares, pulando de um lado ao outro naquelas telinhas minúsculas. Em síntese, o ideário começa e não termina, passa-se a outro. Em seguida, como se faz normalmente, ou como fazem normalmente, muitos espectadores com programas de televisão, com aqueles aparelhinhos pulando de um programa a outro sem que se termine nenhum e nem outro. Isso diz também e muito com a expectativa que tem hoje, inclusive os intelectuais, na fala ou na manifestação verbal intercorrente. Hoje, um bom âncora de televisão é aquele que fala com muita ou bastante rapidez. E aqueles que falam mais vagarosamente deixam no espectador ou no conviva uma angústia muito grande, porque o comum hoje é que se fale depressa. E o ótimo é falar muito depressa, porque o tempo urge. E programas de televisão, por exemplo, custam dinheiro e precisam ganhar dinheiro. Há, então, uma competição muito grande
entre os conversadores, a saber quem fala mais depressa que o outro, ou que a outra, com, às vezes, uma confusão muito grande, porque surgem no cérebro aqueles espaços vazios que ficam a instigar o falador a utilizar aquelas expressões meias, Agora, na televisão, nos programas de televisão, surgiu uma expressão que é uma espécie de átomo de contato, quando falta ao interlocutor uma palavra unindo ou terminando as frases. É muito usado hoje esse intercalador, digamos assim. Todos usam, ou a grande maioria, quando falta a palavra, o vocábulo certo, adequado, quando há um coágulo intelectual no meio da frase, eles usam, a grande maioria usa a expressão digamos assim. Então, o digamos assim passou a ser lugar comum nas manifestações verbais, inclusive dessas criaturas que pontificam como âncoras famosas nos programas das redes de televisão que pontificam por aí. Isso é, essa necessidade de se falar depressa, é claro, sinal dos tempos. Este escrivinhador confessa que não consegue ser rápido, porque, regra geral, antes de começar a verbalizar seu pensamento, é como se ele escrevesse num quadro negro. Ele, num sentido bem pragmático, lê o que já escreveu. Ou seja, o pensamento deste escritor é hieroglífico, se é que essa palavra pode ser usada nesta condição em que este escriba se põe neste momento. A verbalização do pensamento é uma característica muito delicada nas andanças da comunicação, porque as palavras são, num certo sentido, até santificadas, são sacrossantas, são totêmicas, são icônicas, e cada palavra não se perde no espaço-tempo. Ela como que se transfere na eternidade, evoluindo ou voejando, até reaparecer, às vezes, 100 anos depois, como o discurso de Abraham Lincoln, que tinha, segundo consta, 200 e poucas palavras só, e é repetido aqui e ali na humanidade inteira. Então o escriba fica às vezes preocupado porque não consegue falar depressa. Por mais que queira ou tente, a palavra fica a se conformar no cérebro deste velho escrivinhador e ela antes é concretizada, repita-se, numa espécie de quadro negro para ser expulsa sonoramente, depois, como acontece agora
Às vezes este escriba chega até a pretender pedir desculpas por falar devagar, mas fala ou manifesta seu pensamento com muita prudência, com medo até, porque as palavras são marchetadas no tempo e elas não se perdem, não, vamos repetir. Elas evoluem e produzem, às vezes, efeitos trágicos na própria história da humanidade. Dito isto, e ainda neste improviso que é quase um eufemismo, vamos apenas a um pedacinho da Folha de São Paulo de hoje, terça-feira, 2 de julho de 2019. Há aqui uma fotografia do maestro João Carlos Martins. O Cinema em Concerto é um filme, parece, feito sobre a história ou sobre a biografia, ainda viva e bastante, do maestro João Carlos Martins. E nessa relação de causalidade que vem à mente, ao cérebro deste antigo e renitente explicador da própria existência dentro desta relação de causalidade, este escriba olha a face do maestro João Carlos Martins, simpática, uma ruga aqui, outra ali, mas uma cabeleira branca bem posta, um homem enérgico. E este escriturário do direito penal se recorda de João Carlos Martins quando era um quase adolescente. Há quantos anos, maestro João Carlos, que nem deve se lembrar disto? O maestro tinha os seus 20 anos, talvez, menos. Estávamos sentados num restaurante numa cidade das Minas Gerais, provavelmente era Belo Horizonte, e lá estávamos este cronista, Ana Maria Babete, que era viva, Ives Gandra também hoje, antigo, estimado companheiro deste escrevinhador teimoso, e o maestro estava lá almoçando ao nosso lado. Um mocinho, pianista já em consagração, almoçando. Foi a única vez em que este muito antigo advogado criminal esteve a uns 3 metros de distância do hoje famosíssimo maestro João Carlos Martins. E, de repente, ele nem se lembra disso, porque aquilo na vida deste maestro, reconhecidamente um dos melhores que a história da música já ofereceu aos vivos e à própria humanidade, ele não deve se recordar desse almoço nas Minas Gerais. Era casado, sim, recém-casado, quem sabe, talvez. E hoje surge nesta foto na Folha Ilustrada, terça-feira, 2 de julho de 2019, a refrescar a memória deste cronista.
Felizes somos todos, evidentemente, a podermos rever a imagem de João Carlos Martins, vivo e bastante, e ainda concorrendo para o piano e para a orquestração das músicas a que o povo brasileiro tem direito. E Ives Gandra deve lembrar-se disso. O meu amigo velho Ives Gandra da Silva Martins, corresponsável, num certo sentido, por este cronista estar aqui hoje em São Paulo, coabitando e concorrendo com seus esforços para a manutenção ética aos pedaços, embora desta maravilhosa cidade de São Paulo. Hoje é terça-feira, 2 de julho de 2019. Já se vê que neste improviso o jornal surgiu também inopinadamente, impactantemente, a dizer a este escrevinhador: fale um pouco sobre o que vê nesta Folha Ilustrada de São Paulo. E este rubricador do passado vê sim a imagem de João Carlos Martins. Os dois se olham. João Carlos não está a olhar para este cronista, mas este cronista está a visualizá-lo exatamente no meio dos dois olhos famosos. E seja bem-vindo, João Carlos Martins, ao dia de hoje, 2 de julho de 2019, a relembrar a este escrevinhador o que se passou, quiçá, há mais de 50 anos atrás. Em outros termos, eu me lembro de você, você não se lembra de mim, mas no meio de nós dois estamos bem vivos. E la nave va.